Boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Sou o pastor Dario Faria, da Primeira Igreja Batista em Jardim Tropical. E hoje queremos compartilhar com você um momento em família. Estaremos hoje falando sobre o que a Bíblia nos diz a respeito do casamento, da união entre um homem e uma mulher. E amanhã estaremos falando sobre o contexto em que a família está inserida, inclusive com a sua relação com seus filhos. É uma satisfação muito grande poder, nesse momento, trazer a você essa meditação. A palavra de Deus ela nos ensina, e aqui eu vou ler com você, e buscar esclarecer algumas coisas que são deturpadas. E queremos esclarecer com você o que diz a palavra de Deus lá na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nos versículos 22, 25 e 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos como ao Senhor. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é que este versículo causa uma confusão pela sua deturpação. Continuando, diz o versículo 25: Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. No versículo 26, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Algumas pessoas criam muitas dificuldades, especialmente com o versículo 22, quando a palavra de Deus nos ensina que a mulher seja submissa ao seu marido. Existe aqui muitas vezes uma discussão até mesmo sobre movimento feminista, sobre libertação feminina, sobre o jugo que o homem impõe à mulher, mas não foi esse nunca o plano nem o propósito de Deus. Jamais Deus criaria o casamento com a intenção de subjugar uma pessoa. O erro que nós encontramos está, sim, na tradução que é feita para a língua portuguesa. Porque o termo utilizado pelo apóstolo Paulo para a expressão submissão, ela é no grego a palavra hipovi. Hipovi significa, na realidade, reconhecer a liderança do homem, ou reconhecer a liderança de alguém. Reconhecer e aceitar a liderança de alguém para que possam juntos caminhar, juntos trabalhar, juntos edificar, assim, a família, trazendo aquele objetivo maior que é a felicidade conjugal. Então, o primeiro esclarecimento está no sentido de que, em momento algum, o apóstolo Paulo, em momento algum, Deus, na sua palavra, colocou a mulher em segundo plano. Aliás, quando nós observamos a criação do homem e da mulher, também podemos entender que ao criar a mulher, Deus retirou da costela do seu esposo do lado para que essa mulher não fosse subjugada por ele, não tirou da sola dos pés. E nem para que ela dominasse sobre ele, não tirou da sua cabeça, mas tirou do lado para mostrar que ambos são iguais. Não há diferenciação entre marido e mulher, entre homem e mulher. Eles são iguais. Entretanto, em qualquer atividade humana em grupo, sempre deve haver aquele que exerce a liderança. E nesse aspecto, então disse o apóstolo Paulo, para que a esposa reconheça a liderança do seu marido, para que assim possam construir um lar e construir uma família e especialmente um casamento de uma maneira harmoniosa. Mas Paulo ele não colocou um encargo menor para o homem, pelo contrário. Ele disse no versículo 25 que, maridos, amai a vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma vez fazendo um aconselhamento a jovens casais, e então eu disse que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Eu perguntei ao jovem, é assim que você ama essa jovem? E ele falou, certamente, pastor. Eu falei, pois bem, e você sabe como Cristo demonstrou o amor para
pela sua igreja? E ele parou e falou: não, pastor, eu nunca pensei sobre isso. Cristo morreu pela sua igreja. Você está disposto a morrer pela sua esposa? E ele: peraí, pastor, assim também não. É claro que a interpretação que nós vamos entender é que o marido deve amar a sua esposa a ponto de dar a própria vida por ela. E dar a vida por ela significa que o homem precisa compreender que ao se casar, ao unir-se com a sua mulher, cumpre-se o que está na Bíblia: deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A partir desse momento, o homem ele precisa declinar muitas vezes das suas vontades, dos seus desejos, para que possa consolidar junto com a sua esposa um casamento harmonioso. É certo que alguns homens, alguns irmãos, eles se casam, mas não abrem mão de alguns dos seus princípios, mantendo uma atividade, uma vida de solteiros. Não abrem mão, por exemplo, do seu futebol, não abrem mão, por exemplo, dos seus amigos, não abrem mão dos passeios, não abrem mão, e com isso vive uma vida de separação dentro de casa, onde não há harmonia, vive uma vida de diferenciamento com a sua esposa, onde não há perfeita integralização entre marido e mulher. O versículo 26 me diz que este amor que o homem deve exercer, sacrificial, tem por objetivo trazer a santificação à relação familiar. E quando Paulo fala em santificação, ele está se referindo, como se refere em Hebreus 13:4, o autor de Hebreus, dizendo que venerável entre vós seja o leito sem mácula. Quando se fala em santificação na vida 2, estamos falando de fidelidade conjugal. Fidelidade conjugal que o homem precisa exercer. Há um tempo atrás, era o índice de adultério era muito maior pelos homens. Hoje nós temos uma pesquisa que demonstra que as mulheres elas estão exercendo a infidelidade conjugal em maior escala até mesmo que os maridos, que os homens. Mas acontece que a infidelidade conjugal ela só destrói, ela não traz edificação, ela vem arruinar todo um contexto, todo um conjunto, todo um plano, todo um sonho de felicidade. Porque a infidelidade conjugal vai nos apresentar momentos de prazer, momentos de luxúria, para uma vida de amargura, para uma vida de sofrimento. Então a palavra de Deus ela nos ensina que nós precisamos preservar o leito sem mácula. E o apóstolo Paulo ele fala, para que a mulher reconheça a liderança do seu esposo, para que o homem ame a sua mulher a ponto de abrir mão da sua vida, dos seus desejos e vontades, até mesmo daquilo que podemos referir à vida anterior, à vida de solteiro, e que ambos procurem construir um casamento baseado na fidelidade conjugal. Para que isso aconteça, nós temos que entender que este homem e esta mulher precisam se respeitar mutuamente. O respeito tem que ser mútuo. E respeito aqui eu digo de opinião, eu digo de palavras, eu digo de tratamento, eu digo de reconhecimento, inclusive respeitando a família, para que possam assim estar construindo um lar, construindo um momento de alegria. É preciso que se mantenha um diálogo aberto, constante, franco, verdadeiro, onde se exponha os sentimentos, onde se exponha as necessidades, onde se exponha o que se sente, para que não se crie obstáculos, para que não se crie nenhum tipo de hiato, nenhum tipo de separação na vida do casal. Um casal que precisa cooperar. Ao criar a mulher, Deus a fez como adjuntora, para que coopere com seu esposo, e o esposo coopere com a sua esposa. O que mais traz dificuldades, e que nós podemos perceber, está na vida financeira, onde tantas vezes os casais eles não aprendem que após o casamento não existe o meu dinheiro, nem o teu dinheiro, existe o nosso dinheiro, existe as finanças da família, existe aquilo que eles vão cooperar para que possam assim alcançar as suas metas, objetivos e planos. É preciso compreender que a cooperação ela dá-se no campo financeiro, dá-se na educação dos filhos. É comum ouvir assim, olha, o teu filho, o marido se dirigindo à mulher. Não, é o nosso filho, porque tem que haver a cooperação também na educação dos filhos,
Tem que haver a cooperação, não apenas financeira, nem na educação dos filhos, mas na construção daquele lar, daquela harmonia, daquele prazer de vida a dois, de vida conjugal. Quando a Bíblia diz que o marido tem que amar a mulher, nós vamos entendendo que fala de altruísmo, fala abrir mão de, às vezes, desejos e vontades para que possa satisfazer o outro. Assim, homem e mulher precisam viver uma vida de altruísmo, construindo uma relação, cientes de que o casamento ele não se resume apenas ao amor, apenas ao sexo. Não, o casamento ele vai sim ser solidificado com amor, com a relação sexual, mas vai ser solidificado em uma vida que eles vão ter que transcorrer a dois, formando uma grande base de amizade. Porque quando chegar um dia da vida, vão compreender que esta amizade, como diz Eclesiastes 4, nos reflete a um cordão de 3 dobras que não se quebra tão facilmente. Quando marido e mulher conseguem, além de serem homem e mulher, ou seja, exercendo o amor matrimonial, conseguem ser amigos, eles têm uma probabilidade muito maior da felicidade bater à porta da sua casa. Mas, durante toda a caminhada, toda a jornada, eu sempre digo, quando alguém me procura dizendo que deseja se casar, eu sempre digo que existem 2 sentimentos que têm que nortear a vida do casal. O primeiro destes sentimentos é o perdão, e o segundo destes sentimentos é o arrependimento. Porque certamente, durante toda a trajetória conjugal, haverá muitos momentos em que ambos precisarão pedir ou perdão ou se arrepender. Se arrepender do que fizeram ou deixaram de fazer, do que falaram ou deixaram de falar, daquilo que afetaram, que magoaram. Muitas vezes um casal, no auge da sua briga, alguém diz algo ao outro unicamente com o objetivo de magoar, de ferir. E para que isso não seja um obstáculo à felicidade, é necessário o arrependimento, é necessário o pedido de perdão. É necessária essa restauração, essa reconstrução da relação familiar, para que assim possam buscar o que diz a palavra de Deus, a santificação na vida a dois. Porque se permanecer obstáculo, se alguém guarda mágoa no seu coração, guarda rancor no seu coração, essa pessoa não estará de forma alguma cooperando para a santificação na vida do casal. Por fim, é importante dizer que não existe um casamento edificado, não existe um casamento feliz em que você não convide Jesus Cristo para fazer parte dele. Eu sempre digo, quando alguém vai se casar, que é preciso consolidar agora aqueles laços matrimoniais numa vida a dois, convidando uma terceira pessoa para fazer parte. E esta terceira pessoa, sem dúvida alguma, é Jesus Cristo, que é aquele que é capaz de trazer ao casal o entendimento de que, pela fé, poderão vencer e ultrapassar todas as barreiras. A harmonia conjugal, o matrimônio forte, o matrimônio ajustado, o matrimônio harmonioso, ele começa do seguinte princípio: nunca pense que você se casou para ser feliz. Pense que você se casou para fazer quem você ama uma pessoa feliz. Pense no bem-estar do teu cônjuge e dedique-se a ele. Ame-o. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Ore, entregue ao Senhor e você verá então que esta harmonia irá marcar a vida a dois repleta de felicidade. Meu querido amigo, meu querido irmão, quando há um casamento estruturado nessas bases, um casamento harmonioso, a sociedade é mais equilibrada, a igreja prospera e você descobre o significado da palavra felicidade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu vou ter uma palavra de oração com você. Senhor, eu entrego nas tuas mãos cada um daqueles que me ouvem nesse momento. Eu peço, Senhor, que tu possa estar derramando a tua bênção sobre cada casal, dando entendimento da necessidade de edificar, Senhor, uma família confiado nas bases da tua palavra e na fé em Cristo Jesus, para que possamos ter, Senhor Deus, casais harmoniosos,
seja na tua igreja, seja nesta sociedade. Abençoa os casais da primeira igreja batista em Jardim Tropical. É o que eu te peço, ó Pai, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que o Senhor Deus te abençoe, rica e abundantemente. E até amanhã, após as 20 horas, quando falaremos da relação de família, envolvendo agora os filhos. Fique na paz, que Deus possa estar com a sua vida. E lembre-se, a casa edificada em Cristo Jesus, ela é solidificada e ela não cai por qualquer tempestade. Que Deus te abençoe.